Recado poético tem narrativa de sexo explícito. Quem for sensível a esse tipo de narrativa, recomenda-se não ouvir. E se por acaso forem ouvir, ouçam com fone de ouvido. Pensamento da semana. A solidão é a mãe da sabedoria. Laurence Sterne. Olá, amigos. Está no ar o episódio 70 de Recado Poético, o seu podcast de leitura semanal. Lembrando que este podcast é proibido para menores de 18 anos. Próxima estação, next station, Tatuapé. Acesso a CPTM. Access to train service. A Dama do Metrô, capítulo 69. Colocou um sinal gráfico no texto e recostou-se na cadeira. Acendeu um cigarro. Foi até a cozinha, tomou um longo copo d'água. Voltou para a sala. Ligou o aparelho de som e colocou um CD. Ouviu o piano numa sonoridade melancólica, como se perfurasse a sua carne, onde o sangue escorria palavras que, aos poucos, formavam suas memórias. O tempo ingrato dizia-lhe que já não era a mesma. Os seios, outrora fartos, pesavam feito pedra. A barriga sensual, de penugem rala e excitante, avolumou-se gradativamente. As pernas roliças e lisas tornaram-se muito grossas, mostrando pequenas veias arrebentadas. Os lábios carnudos, sensuais, não provocam mais excitamento erótico ao dizer palavras libidinosas. Os olhos vivazes estão meio opacos, lerdos para perceber as intenções. Mas ainda era atraente e se achava sensual. Ainda há rapazes que curtem uma coroa enxuta, disse, exibindo-se em frente ao espelho. Com uma alfinetada de pesar, constatou que não poderia escolher como antigamente escolhia as suas presas. Agora teria que aceitar qualquer um que caísse em sua armadilha. Não importava quem fosse. Voltou ao computador. Voltou às suas memórias, que no momento eram o único prazer que poderia usufruir. Nos primeiros meses, Malu pensou somente no serviço. Trabalhava com prazerosa disposição, aprendendo tudo o que lhe ensinava. Sabia ter potencial limitado, mas, com o tempo, essa limitação seria eliminada. Depois que passaram os meses de experiência, Malu suspirou mais aliviada. No entanto, tinha noção de que ainda não estava segura. De uma hora para outra, poderia ser demitida. Para que isso não acontecesse, foi assimilando tudo o que pôde, em todos os níveis, do mais baixo até o mais alto. Não chegou a aprender todos os pormenores que, em matéria de serviço, ocorriam na seção em que trabalhava. Mas tinha potencial para discutir qualquer assunto pertinente que surgisse no dia a dia. Traçou um objetivo e empenhou-se ferrenhamente para conquistá-lo, mesmo que precisasse usar do seu charme feminino. Pouco importava o que dissessem das suas atitudes.
precisava alcançar o limite máximo a que se propusera atingir. Assim sendo, ao receber seu primeiro salário como efetivada, gastou-o em roupas, sapatos, perfumes e bolsas, deixando apenas uma pequena quantia para seu lazer e condução. Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 1.69. Dentro de uma certa reserva maligna é que está a ousadia dos movimentos, a ousadia de sentir os pensamentos, sentir a fala, o tudo ou nada. Me perco na bruma do sentir intenso. Trago o medo do pavor, obrigando-me às vezes a gritar um silencioso grito. Um grito que sai mudo da garganta, empurrando as paredes da carne. Mas, mesmo que eu não grite, o grito silencioso vibra no ar, no espaço minúsculo do meu ser. Pastorelli. Descobriram-se quimera. Bolaram um plano. Pequenos roubos. Nada de assassinatos. Mas um dia... Queiroz, ouviu o Jornal da Manhã? Ouvi. E o que me disse? Não era minha intenção. Porra, o que conversamos? Fui visto, não pude evitar. Agora você tem que fugir. Como? Quem manda não pensar? O pior é que eles estão relacionando os casos e chegando à conclusão de que foram cometidos pela mesma pessoa, apesar do DNA diferentes. Toma, dinheiro para pegar o helicóptero e fuja. Eu me viro aqui. Está bem, cuidado. Pode deixar. Se cuide também. Marcos arrumou tudo para não levantar suspeita. Horas depois, bateram na porta. Eram 2 policiais e o delegado. Onde está seu amigo Queiroz? Por que estão atrás dele? Pelo assassinato do vigia. Assassinato? Não se faça de inocente. Sabemos que ele é uma quimera. Quimera é, sim, pessoa que tem 2 tipos diferentes de DNA. Não encontramos, delegado, disseram os policiais depois de revistar a casa toda. Não sei como fugiu, mas vamos achá-lo onde ele... Nisso, o jornal televisivo anunciava a queda do helicóptero, informando que tanto Queiroz como o piloto não sobreviveram. Um ano depois, Marcos vendeu tudo e viajou. Apesar do chapéu mexicano que não o protegia do sol, ele não parava de lavar o carro. Nisso, ouviu buzina. Marcos, o que faz aqui? Não foi o que combinamos. Eu sei, me desculpe, não aguentei ficar preso. E esse foi o seu erro, Marcos. Sobressaltados, viram o delegado se aproximando. Delegado? Sabe, o plano até que estava perfeito. O erro não foi suportar a angústia da solidão. Mas, como nos achou? Coloquei um localizador no seu carro, Marcos. Como não desconfiei, outro erro. O que vai fazer, delegado? Perguntou Queiroz. Ainda não sei, dependerá de vocês. Como assim, delegado? Se o quimera voltar a agir, serei obrigado a denunciá-lo. Garanto que não agirei mais, já temos o suficiente. Por que toda essa bondade, delegado? Perguntou Marcos. Me aposentei. Estou cansado de crimes, bandidos, roubos e, por outro lado, não sei porquê, gostei de vocês e do plano que bolaram. Quase me enganaram com esse acidente. Estava acreditando. E o que fez mudar de pensamento? Não sei, talvez intuição. E o que vai fazer? Ficar no meu canto e viver o que me resta. Fique com a gente. Não quero atrapalhar a vida de vocês. Então, até a vista, delegado. Até a vista, rapazes. E, ao mesmo tempo que o delegado se afastava, a palavra "The End" surgiu imensa na tela do cinema. Pastorelli.
Aham, estou velha, de Rosa Pena. Estou velha, irreversivelmente madura demais. Odeio rúcula, não estou amarga, nem estou nostálgica. Estou um pouco estranha no mundo atual, por estar de saco cheio de bundas, seios siliconizados, barriguinha sarada, bíceps bem definidos, isas, ludumilas, lentes de olhos azuis, bocão, selfie com biquinho. Sinto vontade de meditar o que o ego de uma pessoa ganha quando ela mesma se engana. Estou velha, irreversivelmente madura demais. Odeio barra de cereal. Bateram saudades furiosas do tempo em que se lia a Vera Dom Casmurro para aprender a escrever e fazer prova na escola. Dançava-se ao som do Rei Conif. Namorava-se um estudante sem página no Face. Tinha-se filhos e filhas que brincavam de bonecas e bolas, sem o maldito celular. Agora são todos fantoches articulados de plásticos com bundas de aço que tiram 0 no Enem. Estou velha, irreversivelmente madura demais. Odeio tomates secos. Essa galera que faz monólogo com Narciso sobre o quão grandioso é seu visual me dá nojo. Eu gostava por demais de conversar e escrever com conteúdo. E agora o papo é sobre embalagem. Quem é o papel totalmente em branco, porém brilhoso e coberto de purpurinas? Quem tem menos neurônios e que vive no mundo sem procurar respostas, pois não está nem aí para perguntas. Acho que realmente esse provérbio está correto. Dos ignorantes é o reino dos céus. Mas saibam que não virei falsa moralista. Continuou gostando de Nelson Rodrigues, anjo pornográfico que sabe escrever muitíssimo bem, de Woody Allen, de Beatles, de homens com barbas e bigodes, de degotes profundos que insinuam meus seios peras de mulher madura, de dançar bem apertadinho, de ouvir e contar piadas picantes na hora delas, de chorar com alguém pelo mundo que já era. Só não sei onde encontro outras pessoas velhas e irreversivelmente maduras demais que me olhem nos olhos sem se preocuparem com as rugas que tenho nos cantos deles. Alguém que ainda aprecia alface, tomates frescos tirados da horta e suco de laranja. Alguém que sempre procura muitas respostas, inclusive a do porquê o ser humano precisa se imolar na juventude e se plastificar na idade avançada para fingir o que não é. Ou então enganar quem ainda não viveu, logo não envelheceu irreversivelmente como eu. Doce Romeu Apaixonado, de Maria José Limeira. Esta aconteceu comigo quando eu morava em São Paulo. Havia chegado recentemente. Ainda eu estava me acostumando ao fogo paulista e ao fogo paulista, uma bebida que se tomava a qualquer hora do dia ou da noite para esquentar em contraposição ao frio de rachar. Esquentava as ideias também. Nesse meio tempo, eu já havia descoberto coisas que se iam somando ao meu kit de sobrevivência. Por exemplo, paulista toma café pequeno com um pingo de cachaça dentro. Não come sentado nas lanchonetes que estão sempre superlotadas. Forra a cama com jornais velhos embaixo do lençol. Senão não consegue dormir à noite com o frio. Não fala com estranhos de jeito nenhum. E por aí vai. Eu morava num pensionato para moças, onde a vida corria alegre, com muitas novidades para serem ouvidas e contadas. Todas se reuniam à noite no pátio para contar causos acontecidos durante o dia, no trabalho, nas ruas, etc. Era gente de toda qualidade e de todos os estados do Brasil. Havia histórias melodramáticas, engraçadas e surpreendentes.
era proibido a entrada de homens no pensionato, fossem parentes ou não. Um belo dia, final de semana, eu estava de folga no meu quarto. Alguém veio me avisar que havia um senhor me chamando no portão. Estranhei, porque não conhecia ninguém na cidade, fora meus 2 irmãos, que jamais iriam me procurar ali, embora sabendo onde eu morava. Fui atender ao chamado. Era um senhor moreno, de meia idade, simpático, vestido com discrição. Dizia que estivera em João Pessoa com meus pais, e que minha mãe mandara por ele uma encomenda para mim, e era uma rede de dormir, segundo me explicou logo. Fiquei um pouco desconfiada, porque não havia recebido qualquer aviso de minha mãe sobre a tal encomenda. Mas o pacote que ele retirou do carro estacionado ali não me deixava dúvidas de que se tratava realmente de uma rede. Recebi a encomenda, agradeci a gentileza do portador e nos despedimos. Nosso encontro não durou mais de 5 minutos, eu juro por Deus. Só o tempo suficiente para ele me dizer seu nome e entregar-me o pacote e pronto. 3 dias depois recebi uma carta pelo correio. O remetente era o tal senhor, o que me deixou intrigada. Abri-a e comecei a ler, e foi ficando pálida à medida que a leitura avançava. Ao encerrar a leitura, estava em pânico. Era uma carta de 3 laudas, escrita em letra bonita e clara, que não me deixava dúvidas quanto ao conteúdo, e na qual ele me chamava de Senhora Dona. O relato era impressionante. O apelo que me lançava era surpreendente. E o fecho, então, foi uma verdadeira bomba prestes a explodir na minha mão. Na carta, ele me dizia que era separado da esposa, que o casamento fracassado lhe trouxera aborrecimento e sofrimentos, e que desde aquele tempo procurava uma moça para juntar a ele de novo e construir um novo lar, mas que as que encontrara até aquele momento não serviam para ele, e por aí vai. Em seguida, afirmava que, ao me encontrara verdadeiramente a mulher dos seus sonhos, pela qual seria capaz de tudo, e isto significava que estava me pedindo em casamento, esperando que eu o aceitasse. No fim da carta, dava-me um prazo de 3 dias, a partir do momento em que eu a recebesse, para lhe dar a resposta. Caso a mesma fosse sim, providenciaria imediatamente para que ficássemos juntos para sempre. Caso a resposta fosse não, ele se suicidaria com um tiro na cabeça. Senhoras e senhores, confesso que, sem esperar por surpresa tão desagradável, eu caí na minha cama e chorei, achando que esse golpe do destino era mais uma injustiça que a vida me reservava. Eu estava também saindo de um casamento fracassado. E a última coisa que eu queria, naquele momento, era mais uma experiência onde a surpresa final nem sempre seria prêmio, como era o caso do que aquele distinto senhor apaixonado me propunha. Eu teria 3 dias para pensar sobre o assunto. Pareciam longos dias, mas, na verdade, eu sabia que não teria nada de longos, pois 3 dias passam depressa, e meu futuro estava em jogo. Comecei logo maldizendo minha pobre mãe, que tivera o desplante de me enviar encomenda por uma pessoa que ela não conhecia. O que eu faria em São Paulo com uma rede num frio desgraçado daqueles? Desconfie das senhoras mães, pois nenhuma delas tem o juízo perfeito. Depois imaginei que ela teria falado àquele senhor sobre mim, naturalmente elogiando-me como uma pessoa bonicíssima e inteligente, como só as mães corujas sabem dizer sobre os filhos, atiçando a curiosidade e a imaginação daquele infeliz senhor que deve ter se apaixonado por mim na mesma hora, sem nunca ter me visto. Eu tinha 3 dias somente, e essa triste história, pela gravidade, não poderia ser contada no pátio às minhas colegas de pensionato. Eu teria que decidir sozinha. E foi o que eu fiz.
Reuni meus pertences, coloquei dentro de um táxi e parti para outro endereço. Mudei de pensionato sem deixar rastro. Na lata, como se diz na gíria de hoje. Na hora, como se dizia naquele tempo difícil. Bem, meus amigos, chega ao final, Recado Poético, episódio 70, seu podcast de leitura semanal. Lembrando que esse podcast estará sendo postado no blog Recado Poético, link na descrição, e também postado no YouTube. Esperando que tenham gostado. O meu muito obrigado e até o próximo episódio.